Olá, jovens humanos! Como vocês estão? Eu espero que bem. E hoje, meu povo, tô aqui de volta de novo. Tirei uma semana de férias involuntária. Mas, gente, não sei que nhaca me atingiu aqui, mas tudo quebrou. Meus fones pararam de carregar, o microfone parou de funcionar. Tô até com o microfone novo, ó. Peludinho, bonitinho. Mas vamos lá, tomei um banho de sal grosso, passei um sal grosso na casa. Agora vai. Mas vocês já sabem, né? Antes de começar, já deixa aquele like maroto, que vocês sabem que ajuda demais o canal. Se não for inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, comenta aqui o que vocês acharam, me manda histórias se vocês tiverem. Eu sempre deixo aqui um e-mail para vocês mandarem história, tá bom? E hoje eu vou fazer o remake de um dos vídeos antigos do canal, que ainda era voz de IA. E o tema é palhaço. Gente, eu nunca recebi nenhuma história de palhaço, já vou falar de cara. E não tem gente aqui no Brasil, os palhaços são muito good vibes. São muito tranquilos, são ótimos palhaços. Todas as histórias não são do Brasil. Olha só que loucura. Ou seja, nós temos os melhores palhaços do mundo. Mas é isso, gente. Sem mais enrolação, vamos para as histórias, tá bom? A primeira história chama Palhaços na Rua. Era uma noite comum em nossa pequena cidade do interior. Até então, a chegada de um circo sempre fora motivo de alegria e entretenimento. Famílias se reuniam, crianças aguardavam ansiosas por números circenses e a atmosfera festiva enchia as ruas. Contudo, o que ocorreu após 3 dias da instalação desse circo se tornaria uma memória perturbadora para todos nós. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, um alvoroço estranho tomou conta das ruas silenciosas. A polícia foi inundada com chamadas de todos os cantos da cidade, relatando avistamentos bizarros, palhaços correndo, pulando, brincando com buzinas e armas de água. Era como se uma horda de palhaços insanos tivesse invadido nossa pacata cidade. Apesar dos chamados, quando a polícia chegava aos locais indicados, os palhaços misteriosamente desapareciam. Essa surreal perseguição aos palhaços continuou até as primeiras luzes da manhã, deixando a cidade inteira em estado de vigília. Ninguém dormiu naquela noite. A manhã trouxe consigo uma busca incansável. A polícia decidiu investigar o circo, mas ao chegar no local, encontraram apenas um vazio. Não havia vestígios de que um circo estivesse ali, nem uma sujeirinha. Parecia até que o circo e todos os seus artistas nunca tivessem nem existido. O mistério agravou-se quando no mesmo dia 3 jovens desapareceram misteriosamente. Eram do mesmo grupo etário, com características físicas semelhantes. O desaparecimento dessas jovens se entrelaçou com a lenda urbana dos palhaços, tornando a cidade um lugar assombrado por uma noite de folia insana. Me recordo bastante daquela noite. Eu, um jovem curioso, observei o espetáculo caótico dos palhaços nas ruas. A lembrança dessas figuras grotescas com seus rostos pintados e risos ensurdecedores permanece viva em minha mente. O enigma do circo e o desaparecimento das jovens nunca foram resolvidos, e eles se transformaram em uma sombra permanente sobre nossa comunidade que antes era tranquila. Gente, nem sei o que dizer, né? Porque, enfim, não tenho costume com palhaços maus. Mas é isso. Esse vídeo eu não vou comentar muito, porque não tem muito o que comentar, né? Mas vamos pro próximo relato. E ele se chama Maçã do Amor. Na semana do aniversário da nossa pequena cidade, sempre tinha uma festa em nosso centro de convenções. Era uma época esperada por todos nós, especialmente pelos adolescentes, que viam a festa como uma oportunidade de diversão e risadas. Eu e minhas amigas estávamos empolgadas
com a notícia de que um parque itinerante seria montado para a ocasião. Ficamos o dia inteiro nos arrumando para a tão esperada noite. A entrada para a festa era gratuita no dia do aniversário da cidade, e assim seria uma oportunidade perfeita para nos divertirmos um pouco, longe dos olhares fiscalizadores dos nossos pais. Já podíamos imaginar as luzes coloridas, os brinquedos emocionantes e os meninos nos paquerando. Quando chegamos, ficamos maravilhadas com a música alta, as luzes vibrantes, os risos preenchiam o ar. Decidimos começar nossa aventura pelos brinquedos mais radicais, rindo e gritando como se não houvesse amanhã. Tava tudo perfeito, até que a gente notou a presença de um palhaço, digamos que peculiar. Ele era estranho, com maquiagem excessivamente escura, um sorriso que parecia esconder algo sinistro. No início, pensamos que fazia parte da atração. Mesmo assim, eu sentia algo nele que não estava certo, sabe? Ainda assim, a gente tentou ignorar a presença dele e continuar curtindo a festa. Mas ele continuava encarando de longe, como se estivesse estudando a gente. Seu sorriso sinistro e olhar fixo começaram a incomodar a gente. A cada esquina que virávamos, lá estava ele, nos seguindo silenciosamente. Tentávamos ignorar, mas a tensão crescia a cada passo que dávamos. Decidimos nos afastar dos brinquedos radicais, onde aparentemente o palhaço ficava, e procurar por outra diversão. Contudo, para nossa surpresa, o palhaço misterioso apareceu novamente, nos oferecendo maçã do amor, com um sorriso ainda mais perturbador. Recusamos educadamente, mas aquela situação nos deixou extremamente desconfortáveis. À medida que a gente estava explorando o parque, a gente percebia o palhaço nos seguindo discretamente. Seja nos brinquedos ou na fila para comprar comida, lá estava ele, sabe? Sempre a uma distância relativamente curta. Nossa empolgação inicial se transformou em medo, e aí a gente decidiu deixar a festa. Contudo, quando a gente tentou sair, a gente se deparou com um palhaço bloqueando a saída, como se estivesse esperando a gente. Aí que o pânico se instalou mesmo, e começamos a nos sentir encurraladas. Com coragem, a gente decidiu procurar a segurança do parque, explicando o ocorrido. Avistamos um carro da segurança da festa e com alívio nos aproximamos. Contamos ao segurança sobre o palhaço perturbador que estava seguindo a gente, e sem hesitar, eles nos levaram até o encarregado pelo parque itinerante. Ao chegarmos, o encarregado chamou os 2 palhaços que trabalhavam no parque. Para nossa surpresa, nenhum deles correspondia à descrição do palhaço sinistro. O medo se apoderou de todas nós, enquanto a gente percebia que algo muito mais estranho do que a gente imaginava estava acontecendo. Os seguranças, apesar de fazerem uma busca bem minuciosa, não encontrou nem rastro do palhaço. Mesmo assim, decidiram nos escoltar até em casa para garantir nossa segurança. Chegando em casa, contei aos meus pais o que aconteceu, e eles, preocupados que pudesse ser algum maníaco que me seguiria em outras ocasiões, decidiram ir à polícia. Ao serem questionados pela polícia, os administradores do parque afirmaram categoricamente que não haviam contratado nenhum palhaço com aquela descrição. E sem sombra de dúvidas, aquele palhaço não fazia parte da equipe deles. Eles alegaram que não havia como rastrear a entrada daquele palhaço, já que naquele dia a festa era de entrada franca e os portões estavam abertos para toda a população. O trauma daquele dia ficou marcado em mim, e especialmente o pânico que senti ao ver qualquer imagem de palhaço. Evitei ao máximo eventos públicos com temática circense, e o simples som daquela risada peculiar me transportava de volta àquele parque, reavivando o medo que experimentei naquela noite. O palhaço estranho tornou-se uma presença fantasmagórica na minha mente, uma lembrança constante de uma diversão que se transformou em pesadelo. O desfecho da história permaneceu misterioso. O palhaço nunca mais foi visto, me deixando com perguntas sem resposta. Seria ele um maníaco real ou um ser sobrenatural que apenas eu e minhas amigas vimos? A incerteza daquela noite assombrou meus pensamentos, sabe? Transformando uma simples festa em uma experiência que eu jamais esquecerei.
Ai, gente, esse eu tenho medo. Porque não dá pra saber, né? Se era realmente uma pessoa. Porque aparentemente mais ninguém reclamou, pelo menos, né? Enfim. E aí, só contando esse relato que me veio à memória que vai vir um circo. Eu acho que já chegou, inclusive, esse circo aqui na cidade. E meu marido falou que vai levar a gente no fim de semana. Eu tô começando a ficar bem inclinado, não querer ir. Mas enfim. Engraçado, né? Pra que eu tinha que ter escolhido esse? Mas já comecei e agora bora. Então vamos para o próximo relato, que se chama Palhaço na Estrada. Isso aconteceu há muitos anos atrás, quando eu era mais jovem e ainda estava na faculdade. Durante os verões, eu trabalhava em um estádio esportivo na cidade onde havia jogos para ganhar um dinheiro extra, sabe? Isso significava que eu ia dirigir para casa muito tarde da noite e muitas vezes chegava à casa dos meus pais depois da meia-noite. Eu morava a cerca de uns 40 minutos de onde eu trabalhava, mas quando era muito tarde conseguia chegar em menos de 30 minutos, já que geralmente não tinha nenhum tráfego. Uma noite depois do jogo, eu estava dirigindo para casa. Cheguei a cerca da metade do caminho, onde a área mudava de cidade para uma região mais rural e campestre. Eu era o único carro na estrada, com florestas dos dois lados. Enquanto eu dirigia, notei algo na estrada à minha frente e diminuí a velocidade. Parecia uma pessoa, mas à medida que me aproximava, podia ver que era alguém vestido como um palhaço completo. Tinha uma máscara de palhaço e uma fantasia de palhaço completa, sabe? E segurava vários balões na mão. Tive que diminuir a velocidade quase completamente, e o palhaço estava parado de frente para a floresta, mas no meio da pista em que eu estava dirigindo. À medida que eu me aproximei, ele virou lentamente na minha direção, e isso me deixou realmente assustado. Eu estava indo a cerca de 5 milhas por hora, e mudei para a faixa de tráfego oposta para passar pelo palhaço. Enquanto eu o fazia, ele começou a andar na minha frente em passos lentos, e eu acelerei o carro e fui embora. Quanto mais eu dirigia, mais eu percebi o quão assustador era. O palhaço estava parado na estrada, com florestas dos dois lados. E eu não vi um carro ou algo estacionado, então não tinha ideia de como que ele chegou lá. Não havia realmente casas na área, ou negócios, comércios, etc. Eu estava apenas feliz por estar bem longe dele. Logo depois disso, ouvi o barulho que meu carro fazia quando precisava de mais gasolina e vi que o tanque estava quase vazio. Parei no próximo posto de gasolina que eu vi. Era um lugar tranquilo com apenas 2 bombas e ninguém mais lá. Peguei e enchi o tanque do carro com combustível. Quando terminei, estava prestes a entrar no meu carro quando eu ouvi um barulho vindo de longe. As florestas na borda da propriedade do posto de gasolina corriam ao lado da estrada e eu vi o palhaço aparecer de trás de uma árvore. Tava bem escuro, então eu levei 1 minuto assim para perceber o que era, sabe? Mas quando eu percebi, eu fiquei aterrorizado. Depois que o palhaço e eu aparentemente fizemos contato visual, ele emergiu da floresta e começou a correr na minha direção a toda velocidade. Entrei rapidamente no meu carro, liguei e saí de lá o mais rápido que pude. Dirigi para casa e felizmente meus pais ainda estavam acordados, porque eles me ajudaram a me acalmar, permitindo que eu finalmente conseguisse dormir. Nunca mais vi aquele palhaço. Não sei quem era ou como ele chegou no posto de gasolina tão rápido. Foi muito estranho alguém estar vestido como um palhaço vagando pela floresta sem casas por perto àquela hora da noite. Gente, se fosse só ver o palhaço na floresta, né? Assustador, bizarro. Mas assim, ele chegou no posto rapidão. Tipo, o cara meteu marcha pro posto, chegou lá, o palhaço tava lá. Estranho. Enfim. Olha, esses palhaços estrangeiros, eu vou te contar um negócio, hein? Vamos para o próximo, que se chama O Vizinho Palhaço. Quando
Quando criança, vivi uma experiência aterradora que até hoje me assombra. Na época, um estranho homem se mudou para a casa em frente a mim. Seu aspecto peculiar, vestindo uma fantasia de palhaço, despertava curiosidade e um certo receio em mim. Inicialmente, a figura circense parecia inofensiva, mas com o tempo, a verdade sombria por trás daquela máscara se revelaria. O novo vizinho, supostamente um palhaço profissional, tornou-se uma presença incômoda, vestido em sua fantasia colorida o tempo todo. Ele transformou a rua em um espetáculo grotesco. A sujeira na porta de sua casa era constante, latas de cerveja, bituca de cigarro, embalagem de pizza espalhada, testemunhos de sua negligência e comportamento errático. O palhaço, além de sua aparência excêntrica, era intratável, mal-humorado e mal educado. Seu mau humor era evidente em cada interação, e havia dias que ele simplesmente não saía de casa. Eu, criança, sempre tive medo dele, evitando ao máximo cruzar seu caminho. Menos de um ano após o palhaço virar meu vizinho, ao voltar da escola, me deparei com uma cena surreal. Carros de polícia, repórteres, todo mundo lá, na frente da casa do palhaço. Meu desejo de descobrir o que estava acontecendo foi barrado pela minha mãe, que temerosa me manteve dentro de casa. Contudo, da janela testemunhei o que parecia ser 2 corpos envoltos em uma lona preta, sendo retirados da casa. Assim que vi os repórteres chegando, corri para a TV, para descobrir o que estava acontecendo na casa do palhaço esquisito. Estava passando em todos os noticiários. Meu vizinho, o palhaço desagradável, era um assassino. 2 mulheres haviam sido vítimas naquela casa. Seus corpos estavam jogados no chão. Investigações revelaram que ele era suspeito de mais 3 assassinatos. A casa daquele palhaço esquisito se tornou um palco da justiça. O mau cheiro denunciado pelos vizinhos levou a polícia a descobrir a horrenda verdade. A polícia foi ao local e reconheceu o cheiro. Eles pediram para entrar e dar uma olhada, mas o vizinho, claro, não autorizou. A espera pelo mandato não foi longa, e os policiais ficaram acampados menos de 2 horas, até um novo carro de polícia chegar trazendo o mandato para eles poderem entrar na casa. Ele não teve tempo nem espaço para fugir. Assim que entraram na casa, encontraram os corpos e prenderam o palhaço assassino. Enquanto ele era algemado e levado pela polícia, o palhaço dirigiu seu olhar furioso na minha direção. Mesmo diante da captura, ele permanecia vestido com seu uniforme colorido e com a maquiagem borrada, deixando uma imagem perturbadora na minha memória. Essa história assombrou meus sonhos por um tempo. A figura de um palhaço que deveria trazer alegria, agora evoca lembranças sombrias do meu vizinho assassino. Até hoje, a visão de um palhaço desperta uma sensação de temor e desconforto, um lembrete permanente da infância marcada por essa vizinhança macabra. Então, né, gente, que loucura. Tô falando, bom mesmo é palhaço brasileiro. Esses aí é bonzinho, gente. Nunca ouvi uma história de palhaço, juro, daqui do Brasil, não. E a próxima história é um palhaço natalino. Era o meu primeiro Natal morando sozinha, e a empolgação de decorar minha casa com luzes cintilantes e enfeites coloridos preenchia o ambiente. À medida que eu montava a minha árvore, não percebia a sombra escura se estendendo pela janela. Um palhaço de aparência bizarra, vestido com roupas extravagantes e desgastadas, me observava com bastante atenção e um olhar bem estranho. A figura tinha um físico bem magro, mas sua presença exalava uma aura perturbadora. Seu rosto estava coberto por uma maquiagem borrada, como se tivesse sido pintado com pressa e sem cuidado. Um sorriso sinistro e uma pele pálida, sem vida. A sua roupa era uma mistura de cor vibrante e tons desbotados, e dava uma aparência macabra, contrastando com o espírito festivo do Natal. Apesar de essa estranha figura ficar me observando, eu não fazia ideia da presença dele ali. Mas na noite seguinte, eu fiquei sabendo dessa revelação perturbadora. Uma chuva incessante com raios, trovões, queimou a fonte do aparelho das câmeras.
então precisei chamar um técnico para manutenção. E qual foi a minha surpresa quando ele me chamou e me mostrou as imagens. Lá estava ele, o palhaço parado do outro lado da rua. Sua presença transmitia uma sensação de desconforto, como se eu fosse uma presa sendo observada pelo predador paciente. Minha primeira reação foi acionar a polícia. Eles procuraram por pistas do palhaço, mas as imagens já tinham umas 2 noites. Se houvesse alguma pista, a chuva já teria levado. Também, apesar de bizarro, o palhaço não tinha cometido crime algum e nem sequer tinha chegado próximo ao meu gramado. Ele ficava todo o tempo na calçada do outro lado da rua. Logo, não tinha muito o que a polícia pudesse fazer. Andaram pela rua e ao redor da casa conversaram com os vizinhos mais próximos, mas apesar de me dar uma sensação de tranquilidade e segurança, não adiantou muito. Eles insistiram que provavelmente eu nem veria mais aquele palhaço, então eu tentei esquecer o ocorrido. Sua presença se tornou ainda mais estranha quando, algumas noites depois, o encontrei novamente. Dessa vez não foi pelas câmeras, eu o vi pessoalmente. Não estava mais do outro lado da rua, estava parado no meu gramado, me encarando com um olhar fixo e perturbador. O palhaço sorriu, mas o gesto não tinha nada de amigável. Era como se a maquiagem em seu rosto estivesse derretendo, criando uma expressão ainda mais ameaçadora. Fechei as cortinas de toda a casa e chamei a polícia novamente. Mas ao chegarem só encontraram pegadas no gramado como prova da presença daquele palhaço esquisito. Dias se passaram e a paranoia se instalou na minha cabeça. Ao lavar as janelas do meu quarto, deparei-me com bitucas de cigarro no chão. Revisei as filmagens e descobri que o palhaço passava horas ali, observando cada movimento meu. Levei as filmagens à polícia, mas eles não podiam fazer nada sem uma identificação. Decidi reforçar a segurança da casa e mantinha sempre as cortinas fechadas, mas o pesadelo atingiu seu ápice na véspera de Natal. Ao abrir a porta, uma caixa de presente estava no chão. Ao abri-la, me deparei com um corvo morto e um bilhete macabro. O palhaço havia deixado uma mensagem perturbadora, mergulhando meu coração no terror mais profundo. A mensagem dizia o seguinte: "Você gostaria de encontrar esse passarinho lá no céu?" A polícia seguia de mãos atadas para me ajudar. Eu já não podia mais lidar com aquela situação, então eu me mudei. Mesmo após me mudar daquela casa, continuei me sentindo insegura. O palhaço nunca mais foi visto. Nunca mais houve uma queixa de sua presença naquela ou em outra vizinhança. E infelizmente transformou o espírito festivo do Natal que eu amava em uma memória terrível. Ai, gente, eu tenho muito medo de gente. Se tiver vestido assim, meio de palhaço doidão, não sei não. Ai, eu também mudava. E a próxima história chama O Palhaço Quer Entrar. Essa história aconteceu há cerca de 1 ano. Eu estava sozinho em casa na época, já que a minha esposa passava um tempo com a mãe que havia feito uma cirurgia. Era cerca de umas 10 horas e eu estava assistindo televisão na sala de estar. Fui interrompido pelo som de alguém batendo na minha porta da frente. Dado o horário, achei isso bem estranho e fui até a janela para ver quem estava lá antes de abrir a porta. Vi o que parecia ser um homem com máscara de palhaço, em pé na minha porta da frente. Pensei que talvez fosse um adolescente tentando ser engraçado e pregar uma peça em mim. Caminhei até a porta da frente e abri. No entanto, quando abri, vi o cara parado a cerca de 3 metros de distância me encarando. Agora, com uma visão melhor do seu rosto, percebi que o cara não estava usando máscara nenhuma. Na verdade, ele tinha um rosto completamente pintado de branco e o nariz vermelho, e o cabelo aparentemente vermelho, embora pudesse ser uma peruca. Além disso, ele estava vestido com roupas relativamente normais, exceto por parecer um palhaço. Ele não parecia ser um adolescente, mas sim um homem adulto. Ele simplesmente continuou me encarando. Perguntei a ele o que ele queria e por que havia batido na minha porta, mas ele simplesmente continuou me encarando. Disse ao homem para sair da minha propriedade e comecei a fechar a porta, mas ele continuava lá, parado, me encarando. Fechei a porta e a tranquei. Depois olhei pela janela da frente para ver se ele tinha ido embora. Quando olhei,
Ele não estava mais lá. Pelo menos eu não conseguia ver. Fiquei aliviado por ele finalmente ter saído. E estava um pouco incomodado com toda a situação. Mas eu tentei relaxar e voltar a ver TV. Contudo, menos de 1 minuto depois ouvi um som de vidro quebrando, vindo da parte de trás da minha casa, onde era a cozinha. Sabia que tinha que ser aquele palhaço. Fui para o corredor e entrei no banheiro sem saber o quão perigoso esse cara poderia ser. Esperava ouvir movimentos dentro da casa, mas eu não ouvi absolutamente nada. Então eu voltei para onde eu ouvi o barulho e vi que uma grande pedra tinha sido jogada pela janela da sala de jantar. Mas a janela ainda estava fechada e o buraco não era tão grande. Logo parecia que ninguém havia entrado. Não tinha certeza se esse cara estava escondido dentro do banheiro ou não. Então eu voltei ao banheiro do corredor e me tranquei lá dentro. Depois liguei para a polícia. Esperei lá. E não ouvi mais nada pelos próximos 10 minutos, até os policiais chegarem. Então eu saí do banheiro e encontrei os policiais vasculhando minha casa. Mas eles não tinham encontrado ninguém. Depois disso, eles foram até o quintal e procuraram pela propriedade. Para minha surpresa, eles encontraram um homem vestido como palhaço, escondido no fundo da mata, que havia no fim do meu quintal. Ele estava com várias pedras grandes nos bolsos. Não tenho certeza se ele planejava voltar e jogar mais pedras na minha casa ou usá-las como arma, mas eu fico bem feliz por ele ter sido pego. Ai, gente, que terror, né? Nossa. Eu tenho muito mais medo de relato assim, tipo de invasão de gente mesmo, porque me parece... Não que eu duvide das outras histórias, sabe? Mas assim... Qual é a probabilidade de uma pessoa que viu um fantasma andando de cabeça para baixo no teto e eu ver a mesma coisa? Muito pequeno, né? Agora, tipo, alguém invadir a casa é quase que igual, né? Pra todo mundo. Lógico que tem os fatores, né? Da onde que a pessoa mora e tudo mais. Mas... Não sei. Eu tenho mais medo. Acho que eu tenho mais medo de gente, né? Gente viva. E o último relato. O palhaço do Museu de Cera. Eu tinha uns 20 anos quando essa história aconteceu. Eu fazia faculdade de cinema e estava no fim do 4º semestre. Para concluir aquele semestre, precisávamos fazer um documentário. Os temas foram sorteados. Meu grupo e eu ficamos com uma pequena cidade, a uns 400 quilômetros de distância do campus da faculdade. Ela tinha raízes medievais. As pessoas viviam com uma tecnologia atrasadíssima e praticamente toda a cidade fazia manteiga artesanal, tradição que passava de pai para filho há gerações. Saímos numa sexta-feira, queríamos fazer tudo num fim de semana, afinal de contas era caro passar um fim de semana fora. E ainda tinha gasolina para o deslocamento. Éramos estudantes e dinheiro não estava sobrando para ninguém. Quando já estávamos a uns 70 quilômetros para chegar no nosso destino, o sono e o cansaço bateu bem forte. Decidimos parar numa cidade próxima e sair no outro dia bem cedinho. Mal sabíamos que essa parada seria uma experiência aterradora que nos marcaria para sempre. Ao chegarmos na cidade, já quase no fim da tarde, notamos um silêncio quase sepulcral que pairava sobre as ruas estreitas. O movimento era quase inexistente, porém, desconsiderando isso, era uma cidade bem bonitinha. E as poucas pessoas que encontramos no caminho eram muito simpáticas e nos guiaram com muito gosto para um único hotel do local. Todas também nos indicaram uma visita, mesmo que breve, no Museu de Cera local. Com tantas indicações para visitarmos o museu, ficamos curiosos. Decidimos então explorar o lugar antes de nos dirigirmos ao hotel. Chegamos ao famoso Museu de Cera, um edifício antigo e misterioso que parecia congelado no tempo. Ao adentrar o museu, nos deparamos com figuras de cera extremamente realistas. Acreditamos que, devido à fama da cidade vizinha, havia muitos cavaleiros medievais, nobres e aldeões. Eram representados com detalhes impressionantes. Havia seções de grandes nomes, como Elvis, Gandhi, Martin Luther King, entre outros. Também havia uma seção apenas com nomes religiosos, onde tinha Jesus, Papa João II, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, João Batista, Noé rodeado de animais, Adão e Eva, Moisés e seu cajado,
e muitas outras personalidades da Bíblia. Pelo destaque da seção de personagens da Bíblia, ficou bem claro que era uma cidade bastante religiosa. No final do corredor havia uma seção circense. Lá encontramos a figura mais perturbadora de todas, um palhaço sinistro com olhos de vidro que pareciam seguir nossos movimentos. O palhaço, apesar de imóvel, emanava uma aura desconcertante. Sua maquiagem exagerada e o sorriso grotesco davam a sensação de que a qualquer momento ele poderia saltar das sombras. Mesmo entre outras esculturas de cerca, o palhaço se destacava como algo além do comum, quase transcendendo a fronteira entre o inanimado e o vivo. Após nossa visita ao museu, nos dirigimos ao modesto hotel da cidade para passar a noite. O lugar tinha um charme peculiar, mas a atmosfera da cidade continuava a nos envolver com uma sensação bem esquisita. À medida que a noite avançava, decidimos descansar em nossos quartos. Foi quando a normalidade se desfez. Um dos nossos amigos estava com uma fome insaciável. Ficou quase em desespero quando viu que a cidade não tinha delivery. Decidiu sair do hotel e procurar alguma lanchonete e achar algo para comer. Ele saiu do quarto e não muito tempo depois retornou apressadamente com olhos arregalados e respiração acelerada, gritando por todos nós pelos corredores do hotel. A cidade que parecia deserta havia ganhado vida. Entre choro, palavras sem sentido, muitos suspiros para ganhar o fôlego, nosso amigo balbuciava uma história louca, de que fora perseguido por um palhaço pelas ruas vazias. A descrição era angustiante. O palhaço era idêntico à figura no museu de cera, com uma maquiagem macabra que parecia ganhar vida nas sombras. O sorriso permanente, antes inofensivo, agora tinha se transformado assim numa expressão sinistra e ameaçadora. Meu colega chegou no hotel aos berros, acordando todos, batendo na porta dos quartos que estávamos hospedados. Ainda bem que éramos os únicos naquele lugar. Ele dizia de forma imperativa que devíamos sair daquela cidade naquele momento. Depois de uma água e algumas doses de vodka, descreveu as ruas escuras, comércios fechados e as vielas estreitas que percorreu enquanto o palhaço, sempre alguns passos atrás, o seguia com uma foice na mão. Ele estava visivelmente abalado. Suas palavras tremiam enquanto relatava o terror que ele tinha vivido. Narrou uma perseguição quase que de filme, onde ele gritava e batia nas portas, mas ninguém o atendia. Ele corria o mais rápido que podia. No entanto, o palhaço estava sempre no seu encalço, mesmo que aparentemente só caminhava calmamente. Meu amigo não entendia como o palhaço parecia sempre estar perto de alcançá-lo, mesmo que ele estivesse correndo e o palhaço apenas caminhando. Quando estava próximo ao hotel, perdeu o palhaço de vista e entrou num local totalmente desesperado. Não havia possibilidade de continuarmos naquele local. Ou havia algo sobrenatural ali, ou os habitantes da cidade tinham um péssimo gosto para brincadeiras. De todo jeito, nenhuma das opções nos animava para prosseguirmos com a estadia. Voltamos para a estrada sem olhar para trás. Não passamos naquela cidade nem na volta. Aquela cidade aparentemente pacata se tornou um cenário de uma experiência que acabou com a nossa viagem. E a gente sempre lembrou daquela noite como a noite em que o palhaço de cera decidiu se libertar, ou cidadãos com uma pitada de sadismo brincar com a gente. De todo jeito, aquela cidade se tornou um pesadelo que assombrou a gente por anos e anos a fio. Mas... Nossa, gente, mas se foi o povo da cidade. Ei, povinho, hein? Ei, povinho, cê tá doido. Mas é isso, gente. Por hoje é só. Os relatos acabaram. Espero muito que vocês tenham gostado. E me desejem sorte. Meu marido tá doido pra levar minha filha no circo. Eu não vou conseguir fugir. A gente, me desejem sorte. Curte aqui se vocês gostaram das histórias. Deixe um comentário aqui de vocês. E me mandem suas histórias se vocês tiverem alguma pra me contar. Eu sempre deixo o e-mail fixado aí na descrição do vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada. Ah, se não for inscrito, se inscreva, viu? Eu fiquei tão indignada com o palhaço de cera que eu nem tô lembrando de ameaçar, viu?
Ó, se você não for inscrito nesse canal, já sabe, é um sussurro pra eu te mandar um palhaço aí na porta da sua casa, hein? E tenho dito. Então é isso, por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.